Naquela noite, eu ouvi os passos dele pelo corredor, pesados, arrastados, como sempre acontecia quando ele bebia demais. Ouvi a porta do quarto da menina sendo aberta, e ali, naquele exato momento, soube que tinha chegado a hora de escolher: continuar sendo a empregada invisível ou virar a leoa que aquela criança precisava. Era 1975, eu tinha 33 anos, morando de favor num casarão sombrio no interior de Goiás, onde as paredes eram grossas o suficiente para esconder segredos, mas não para abafar o choro de uma menina de 8 anos. Mas o que aconteceu depois foi ainda mais aterrorizante, porque quando abri aquela porta, vi nos olhos da pequena Beatriz um pedido silencioso que mudaria nossas vidas para sempre. Mas antes de continuar, me conta uma coisa. De onde você está me ouvindo agora? Escreve aí nos comentários o nome da sua cidade ou do seu bairro. Eu adoro saber até onde minha voz está chegando, viu? Agora vamos voltar para a história. Tem casas que abraçam a gente, tem casas que esfriam a alma. Aquele casarão, com suas janelas altas e suas paredes grossas de taipa, era do segundo tipo. Lugar que gelava o corpo mesmo nos dias mais quentes do Cerrado goiano. Cheguei ali numa tarde de setembro de 1975. O poeirão da estrada ainda grudado na minha saia simples de algodão, a mala de papelão surrada embaixo do braço, o coração apertado por deixar minha mãe doente na roça. Mas a necessidade falou mais alto. Sempre fala, né? 33 anos nas costas, solteira, sem estudo, sem herança. Para mulheres como eu, trabalhar em casa de família era o destino quase certo. A senhora é a Teresa? Perguntou o motorista que me buscou na rodoviária, um homem de poucas palavras e olhos desconfiados. Sou eu mesma, mas pode me chamar de Teteca. Todo mundo me chama assim desde menina. Ele não respondeu. Apenas pegou minha mala com um gesto brusco e apontou para a caminhonete empoeirada. A viagem de quase 1 hora foi feita em completo silêncio, apenas o rádio chiando alguma música sertaneja antiga. Quando chegamos, a imponência do casarão me assustou. Não era uma casa qualquer. Era daquelas mansões antigas, com varanda de madeira escura contornando toda a frente, roseiras nos cantos, bem cuidadas, mas com espinhos que pareciam ameaçadores demais. Um lugar que dizia, sem palavras, que gente como eu só entrava pela porta dos fundos, e foi por lá que entrei, batendo palmas tímidas no terreiro, esperando que alguém aparecesse. Quem veio foi Dona Rosinha, a cozinheira. Uma mulher gorda, de mãos calejadas e sorriso fácil, mas olhos que carregavam um aviso silencioso. Você deve ser a Teteca. Entra, menina, que o sol lá fora tá de rachar. Ela me puxou para dentro da cozinha enorme, com fogão a lenha num canto e fogão a gás no outro. Já tô te esperando faz tempo, preciso de ajuda com essa casa toda, sozinha não dou conta mais não. Sentei no banquinho de madeira que ela ofereceu, aceitei o copo d'água fresca e tentei acalmar meu coração que batia acelerado. Os patrões estão aí? Perguntei. O coronel Ademar saiu para resolver negócios na cidade. Dona Yolanda está no quarto com enxaqueca e a menina deve estar por aí com aquela boneca dela. Rosinha baixou a voz, chegando mais perto de mim. Olha, Teteca, vou te falar logo de cara. O serviço aqui é duro, mas tem coisa pior do que panela queimando. Fica esperta. Não entendi direito na hora, mas logo entenderia. Me mostraram o quartinho onde eu dormiria, nos fundos da casa, perto da despensa. Era simples, mas limpo. Uma cama de solteiro, um criado mudo, um pequeno guarda-roupa de madeira clara. Melhor que muitos lugares onde já tinha dormido. Foi só no jantar que conheci os patrões. Servi a mesa junto com Rosinha, observando em silêncio a família que agora me empregava. O coronel Ademar Batista era um homem de seus 50 anos, alto, de porte imponente, bigode bem aparado e olhos que não sorriam mesmo quando a boca se curvava para cima. Daqueles homens que todo mundo na cidade conhecia, respeitava e temia. Não era coronel de verdade. Era um título que o povo dava para os fazendeiros poderosos da região. Dona Yolanda, sua esposa, era o oposto.
magra, quase frágil, com um rosto que já tinha sido bonito, mas que agora parecia permanentemente cansado. Comia olhando para o prato, falava pouco, sorria menos ainda. Uma mulher que parecia viver num mundo à parte, bordando em silêncio e fingindo não ver o que acontecia ao seu redor. E então havia Beatriz, a menina de 8 anos, filha única do casal. Cabelos castanhos lisos, sempre presos numa trança mal feita, olhos fundos demais para uma criança, corpo miúdo que parecia querer se esconder dentro do próprio vestido florido. E sempre com aquela boneca de pano surrada debaixo do braço. Esta é a nova empregada, Teresa, anunciou o coronel, mal levantando os olhos do prato de comida. Ela vai ajudar na limpeza e cuidar de você quando sua mãe estiver indisposta, Beatriz. A menina me olhou rapidamente e voltou a encarar o prato. Mas naquele breve instante, vi algo nos olhos dela que me apertou o coração. Um pedido mudo, um medo antigo, uma alma velha demais para um corpo tão pequeno. Muito prazer, Teteca, disse Dona Yolanda com voz fraca. Espero que se sinta bem aqui. O prazer é meu, patroa, respondi, como mandava a etiqueta. Nos dias que se seguiram, fui conhecendo a rotina daquela casa. Acordava às 5 da manhã, acendia o fogão a lenha, ajudava a Rosinha com o café. Depois era limpar, varrer, encerar, lavar, passar. O trabalho não me assustava. Cresci na roça, lidando com o serviço pesado desde menina. O que me assustava era o silêncio. Não o silêncio normal, de casa vazia. Era um silêncio carregado, pesado, como nuvem antes de tempestade. E, principalmente, me assustava o comportamento de Beatriz. A menina andava pelos cantos como um fantasminha. Passos leves, quase não se ouvia. Falava baixo quando falava. Brincava sozinha, num canto do quintal, conversando com a boneca como se fosse sua única amiga de verdade. Uma tarde, enquanto eu estendia lençóis no varal dos fundos, vi Beatriz sentada à sombra da mangueira. Fui até ela, tentando puxar conversa. Que boneca bonita essa sua, comentei, me abaixando para ficar na altura dela. Beatriz abraçou a boneca com mais força, como se temesse que eu a tomasse. É a Lili, respondeu quase num sussurro. Ela é minha amiga. E ela gosta de manga? Tenho umas maduras aqui no bolso do avental. Um sorriso tímido, o primeiro que vi naquele rostinho, apareceu como sol entre nuvens. Sentei-me ao lado dela, dividimos a manga e por alguns minutos conversamos sobre coisas de criança. Cores favoritas, histórias de bichos, cantigas de roda. Foi nesse dia que notei algo estranho. Quando o barulho da caminhonete do coronel se fez ouvir no portão da frente, Beatriz ficou tensa instantaneamente. O corpinho enrijeceu, o sorriso sumiu, os olhos se arregalaram. Tenho que ir, disse, levantando-se de um pulo. Por quê, menina? Tá tão bom aqui na sombra. Papai não gosta quando eu converso muito com empregadas. E saiu correndo, mas não para dentro de casa. Para trás do galinheiro, onde ficou escondida até ter certeza de que o pai já tinha entrado e não haveria. Aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha. Criança tem medo dos pais, sim. Respeito, obediência, até um temorzinho saudável. Mas aquilo era pavor. À noite, na cozinha, enquanto ajudava a Rosinha a lavar a louça do jantar, tentei sondar. A menina Beatriz é quietinha, né? Rosinha olhou para os lados, como se verificasse se estávamos realmente sozinhas. Baixou a voz para quase um sussurro. É o jeito dela. Mas nem sempre foi assim. Quando era pequititinha, era alegre, falante. Mudou. Mudou por quê? Rosinha enxugou as mãos no avental, o rosto marcado por uma expressão que misturava medo e culpa. Tem coisa nessa casa que a gente vê, mas finge que não vê. Tem coisa que a gente ouve, mas finge que não ouve. Ela segurou meu braço com força. Se quer continuar no emprego, Teteca, não faça perguntas demais. Aquela conversa me deixou com o coração pesado.
Demorei a pegar no sono naquela noite, pensando no que Rosinha tinha insinuado, nos olhos assustados de Beatriz, no silêncio de Dona Yolanda, na autoridade fria do coronel. Foi na terceira noite que ouvi pela primeira vez. Estava quase dormindo quando um barulho me acordou. Passos no corredor, a madeira antiga do assoalho rangendo. Depois, o som inconfundível de uma porta sendo aberta, a porta do quarto de Beatriz. Vozes abafadas, um choro contido. Depois, silêncio. Sentei-me na cama, o coração batendo tão forte que parecia querer sair pela boca. Não queria acreditar no que meus instintos gritavam. Não queria acreditar que um pai... Não podia ser. No dia seguinte, Beatriz não apareceu para o café da manhã. Dona Yolanda explicou, sem olhar nos olhos de ninguém, que a menina estava indisposta e ficaria na cama. Aproveitei, quando todos saíram para levar um copo de leite ao quarto dela. Bati de leve na porta. Beatriz, sou eu, a Teteca. Trouxe leite para você. Não houve resposta. Abri a porta devagar. Beatriz estava sentada na cama, abraçada à sua boneca, o olhar perdido na janela. Quando me viu, não esboçou reação. Menina, você tá bem? Tá doente? Ela balançou a cabeça negativamente, mas continuou sem falar. Aproximei-me, coloquei o copo na mesinha ao lado da cama e sentei na beirada do colchão. Se quiser conversar, pode falar comigo. Às vezes falar alivia o coração. Beatriz finalmente olhou para mim. Nos seus olhos vi uma dor tão grande, tão profunda, que me fez engasgar. Tia Teteca, ela sussurrou, tão baixo que quase não ouvi. Tem gente que faz coisa ruim com criança? A pergunta caiu como pedra no meu estômago. Engoli em seco, tentando encontrar as palavras certas. Tem, minha flor. Tem gente ruim que machuca criança, sim. E quando é gente grande? Gente que todo mundo respeita? Meus olhos se encheram de lágrimas. Queria pegar aquela menina no colo, sair correndo daquela casa, levá-la para longe dali. Mas sabia que não podia. Não ainda. Mesmo gente grande, mesmo gente importante, não pode machucar criança, Beatriz. É errado, é crime. Ela abaixou a cabeça, abraçando a boneca com mais força. Não adianta contar para ninguém, murmurou. Mamãe não acredita. Diz que é minha imaginação. Tem coisas na vida que a gente preferia não saber, que a gente finge não ver para poder dormir à noite. Mas quando uma criança olha nos seus olhos e pede socorro em silêncio, fingir que não vê vira um pecado maior que qualquer outro. Naquele dia, quando Beatriz me disse que a mãe não acreditava nela, senti algo dentro de mim se quebrar e se reconstruir ao mesmo tempo, como se meu coração fosse feito de barro. Quebrava, mas podia ser remoldado em algo mais forte, mais decidido. Olha para mim, menina, falei segurando as mãozinhas dela entre as minhas. Eram tão pequenininhas, com unhas roídas até a carne. Eu acredito em você. Ela ergueu aqueles olhos fundos, cheios de dúvida. Criança machucada tem medo de confiar. Tem medo de acreditar que alguém pode realmente ajudar, depois de tantas promessas quebradas. De verdade, tia Teteca. De verdade verdadeira. E você pode me contar qualquer coisa, que eu vou acreditar e vou tentar ajudar. Os dias que se seguiram foram uma dança cuidadosa. Eu me aproximando de Beatriz, ganhando a confiança dela aos poucos, como quem tenta fazer amizade com um passarinho assustado. E, ao mesmo tempo, fingindo normalidade diante do coronel e de Dona Yolanda. Beatriz começou a me procurar nos cantos da casa. Aparecia silenciosa como uma sombra, enquanto eu varria o alpendre ou passava roupa na área de serviço. De início, só ficava ali, observando meu trabalho sem dizer nada. Depois começou a falar. Frases curtas, histórias inventadas, sonhos tristes. Uma manhã, enquanto eu estendia lençóis no varal, ela apareceu com uma boneca de pano debaixo do braço e uma folha de papel na mão. Fiz um desenho, disse, estendendo o papel para mim. Era um desenho simples, de traços infantis. Mostrava uma casinha, uma árvore e 3 pessoas de mãos dadas, uma mulher grande,
uma mulher pequena e algo que parecia uma criança. Que bonito, Beatriz! É sua família? Ela balançou a cabeça negativamente. É você, eu e a Lili. A gente mora numa casa longe daqui. Engoli em seco, sentindo o peso daquele desejo inocente e impossível. A menina sonhava com uma fuga que eu não podia proporcionar. Não ainda. Um dia você vai ter sua própria casinha, bem bonita, falei, dobrando o desenho com cuidado e guardando no bolso do avental. E vai ser uma moça feliz, vai ver. Ela olhou para mim com aquela seriedade que não pertencia a uma criança de 8 anos. Só se for longe do papai. Essas palavras ficaram ecoando na minha cabeça como um sino de igreja. Não havia mais como negar o óbvio, como tentar acreditar que eram só impressões minhas. Aquela criança estava sendo abusada pelo próprio pai, e a mãe, por medo ou negação, fingia não ver. À noite, conversei com Rosinha na cozinha, depois que todos foram dormir. A cozinheira era a única pessoa naquela casa em quem eu confiava, mesmo que ela tivesse medo demais para agir. O coronel, ele faz mal para a menina, não é? Perguntei diretamente, a voz quase um sussurro. Rosinha fechou os olhos, como se quisesse apagar uma imagem da mente. Suas mãos enrugadas apertaram o pano de prato com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Não devíamos falar disso, Teteca. Paredes têm ouvidos nessa casa. Mas é verdade, não é? Você sabe que é. Ela suspirou profundamente, os ombros caindo em derrota. Começou quando a menina tinha uns 6 anos. Pelo menos foi quando comecei a desconfiar. Ela mudou, ficou quieta, começou a fazer xixi na cama de novo. Rosinha cruzou os braços sobre o peito volumoso, como se sentisse frio de repente. Tentei falar com Dona Yolanda uma vez. Ela disse que eu estava imaginando coisa, que era para cuidar da minha vida se não quisesse perder o emprego. E a polícia? Não dá para denunciar? Rosinha soltou uma risada seca, sem humor. Polícia? Nessa cidade, o coronel é dono de metade das terras por aqui. É amigo do delegado, do juiz, do prefeito. Quem ia acreditar na palavra de 2 empregadas contra a dele? Ela tinha razão, e isso me corroía por dentro. Naquela época, em 1975, no interior de Goiás, coronel era quase um deus. A palavra dele contra a nossa não tinha comparação. E mesmo que alguém acreditasse, o que seria de nós depois? 2 mulheres sem família, sem dinheiro, sem proteção? Então a gente não faz nada? Deixa acontecer? Perguntei, a revolta queimando na garganta. A gente ora, Teteca. Ora e espera Deus agir. Saí da cozinha com um gosto amargo na boca. Deus ajuda, eu acreditava nisso. Mas Deus também espera que a gente faça a nossa parte. E eu não conseguia mais dormir sabendo o que acontecia com Beatriz naquela casa. Os dias seguintes foram ainda mais difíceis. Agora que eu tinha certeza, cada sinal ficava mais evidente aos meus olhos. O jeito como Beatriz se encolhia quando o pai entrava no mesmo cômodo. O olhar distante de Dona Yolanda durante as refeições, como se sua mente estivesse a quilômetros dali. Os passos no corredor durante a noite, sempre na direção do quarto da menina. Uma tarde, enquanto arrumava o quarto do casal, encontrei um frasco de remédio na mesinha de Dona Yolanda. Era um calmante forte. Reconheci porque minha mãe tomava algo parecido para os nervos. Aquilo explicava muita coisa. A patroa se dopava para não ver, para não ouvir, para fugir de uma realidade que não tinha coragem de enfrentar. Foi nessa mesma semana que Beatriz começou a aparecer no meu quartinho à noite. A primeira vez quase me matou de susto. Acordei com um toque leve no meu braço e vi aquela figurinha de camisola branca parada ao lado da minha cama, a boneca Lili apertada contra o peito. "Posso dormir aqui, tia Teteca?" Ela perguntou, a voz tão baixinha que mal ouvi. "Tô com medo." Levantei o cobertor sem fazer perguntas. "Pode vir, minha flor. Aqui você tá segura." Ela se aninhou contra mim, o corpinho pequeno tremendo como folha ao vento. Não demorou muito para adormecer, mas eu fiquei acordada a noite toda, velando seu sono,
sentindo uma mistura de ternura e fúria que nunca tinha experimentado antes. Na manhã seguinte, acordei-a antes do amanhecer e a levei de volta para seu quarto. Não podíamos deixar que ninguém soubesse dessas noites. Seria perigoso demais. Essa rotina se repetiu várias vezes nas semanas seguintes. Nem toda noite, só nas piores, quando o coronel voltava tarde, cheirando a cachaça e cigarro. Nesses dias, Beatriz batia na minha porta como um fantasminha assustado e encontrava refúgio nos meus braços. Numa dessas noites, depois que ela adormeceu, notei algo que me gelou o sangue. Manchas arroxeadas nos bracinhos dela, em formato de dedos. Alguém a tinha segurado com força, machucado. Tive que morder o travesseiro para não gritar de raiva. No dia seguinte, durante o café da manhã, observei Dona Yolanda com atenção. Ela parecia ainda mais ausente que o normal, os olhos vermelhos de quem passou a noite chorando ou sem dormir. Quando o coronel pediu que ela passasse a geleia, suas mãos tremeram tanto que quase derrubou o pote. "Tá nervosa hoje, Yolanda?" perguntou ele, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Tomou seu remedinho direitinho?" Havia algo de cruel naquela pergunta aparentemente banal. Um lembrete silencioso de que ele tinha controle sobre tudo e todos naquela casa. Dona Yolanda apenas assentiu, sem levantar os olhos do prato. "Tomei, sim." Beatriz olhava para a comida sem tocar, o rosto pálido, olheiras profundas marcando a pele delicada. Tive vontade de pegá-la no colo ali mesmo, na frente de todos, e sair correndo para longe daquele lugar. Mas sabia que isso só pioraria tudo. Depois do café, enquanto limpava a sala, ouvi sem querer uma conversa entre o coronel e Dona Yolanda. Estavam no escritório, a porta entreaberta. "Vou levar Beatriz comigo para a fazenda no fim de semana", ele dizia, num tom que não admitia contestação. "Só nós dois. Você precisa descansar." "Ela é muito pequena para ficar sem mim", respondeu Dona Yolanda, a voz fraca, mas com um traço de resistência que nunca tinha ouvido antes. "Por que não leva o sobrinho do seu antenor? O menino gosta tanto de andar a cavalo." "Não me diga como criar minha filha, Yolanda." A voz dele ficou perigosamente baixa. "Você mal consegue sair da cama com tanto remédio. Que tipo de mãe é você?" O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado. Parei de respirar, tentando ouvir a resposta dela. "Que tipo de pai é você, Ademar?" A pergunta saiu como um sussurro, mas carregada de um veneno contido por anos. O som de um tapa cortou o ar, seguido do barulho de algo ou alguém caindo contra a escrivaninha. "Nunca mais repita isso", rosnou o coronel. "Nunca mais questione como eu trato minha filha." Afastei-me dali rapidamente, o coração batendo como um tambor. Pela primeira vez, Dona Yolanda tinha confrontado o marido, mesmo que timidamente. Isso significava que, no fundo, ela sabia. Talvez sempre soubesse e apenas não tivesse coragem de admitir para si mesma. Naquela mesma tarde, enquanto estendia roupa no varal dos fundos, Beatriz apareceu ao meu lado. Estava diferente. Havia uma urgência em seus movimentos, um desespero novo em seus olhos. "Tia Teteca", ela sussurrou, olhando por cima do ombro para garantir que ninguém estava por perto. "Papai vai me levar para a fazenda. Só eu e ele, no sábado." A voz dela falhou na última palavra, cheia de pavor. "Não quero ir. Por favor, não deixa eu ir." Abaixei-me, ficando na altura dela, e segurei seus ombros com firmeza, mas sem machucar. "Vou fazer tudo o que puder para você não ir, minha flor. Prometo." Ele fala que é nosso segredo, mas eu não gosto quando ele me chama sozinha. Foi nesse momento que entendi completamente o que precisava fazer. Não podia mais esperar. Não podia mais ter medo das consequências. Aquela criança estava implorando por ajuda, e eu era a única disposta a arriscar tudo para salvá-la. Naquela noite, depois que todos foram dormir, peguei um papel e um lápis, e com minha letra simples de quem só fez até a 4ª série, escrevi uma carta. Não assinei. Seria perigoso demais. Mas escolhi cada palavra com cuidado,
como adagas afiadas apontadas para a consciência de Dona Yolanda. Para uma mãe que finge não ver, sua filha chora todas as noites. Seu marido não é o homem que a senhora pensa. Abra os olhos antes que seja tarde demais. Uma criança está sendo destruída debaixo do seu teto, e o silêncio da senhora faz de você cúmplice. Dobrei o papel com cuidado e o escondi no bolso do avental. Amanhã, encontraria um jeito de fazer aquela carta chegar às mãos da patroa sem que ninguém soubesse que foi eu quem escreveu. A pequena Beatriz dependia disso, e eu já tinha decidido. Se fosse preciso virar o mundo de cabeça para baixo para proteger aquela criança, era exatamente o que eu faria. Tem momentos na vida que a gente precisa escolher. Ser covarde com desculpa de prudente ou ser valente mesmo sabendo dos riscos. Naquela manhã de quinta-feira, escolhi a segunda opção. O coronel tinha saído cedo para resolver negócios na cidade. A casa estava mais silenciosa que o normal. Dona Yolanda não saiu do quarto para o café. Mandou dizer por Rosinha que estava com enxaqueca de novo. Beatriz estava na sala, sentada no tapete, desenhando com os lápis de cor que eu tinha comprado para ela com meu próprio dinheiro. Era a oportunidade perfeita. Peguei a carta que tinha escrito, dobrada no bolso do meu avental, e subi as escadas tentando não fazer barulho. O corredor do andar de cima era escuro mesmo durante o dia. Cortinas grossas bloqueavam a luz do sol, como se aquela casa tivesse vergonha de se mostrar por completo. Parei em frente à porta do quarto do casal e respirei fundo. O que eu estava prestes a fazer podia me custar o emprego. Podia me custar muito mais, na verdade. Mas a imagem do rostinho assustado de Beatriz, o desespero nos seus olhinhos quando falou da fazenda, me deu a coragem que precisava. Enfiei o papel por baixo da porta e bati 3 vezes, de leve, antes de me afastar rapidamente. Escondi-me no final do corredor, atrás de uma coluna, o coração batendo tão forte que achei que Dona Yolanda poderia ouvi-lo mesmo através da porta fechada. Alguns minutos se passaram. Quase desisti de esperar, achando que ela tinha voltado a dormir e não vira a carta. Mas então, a porta se abriu lentamente. Dona Yolanda apareceu, vestindo um robe de seda azul claro, os cabelos desgrenhados, o rosto pálido. Na mão, segurava o papel que eu tinha escrito, agora amassado como se ela o tivesse apertado com força. Olhou para os 2 lados do corredor, mas não me viu no meu esconderijo. Por um momento, fiquei com medo que ela chamasse o coronel ou me acusasse na frente de todos. Mas o que vi em seu rosto não foi raiva. Foi uma dor profunda, como se algo dentro dela tivesse finalmente se quebrado. Ela voltou para o quarto, fechando a porta. Saí do meu esconderijo e desci as escadas em silêncio, sem saber se tinha feito a coisa certa, se aquilo mudaria alguma coisa. A resposta começou a aparecer no mesmo dia. Dona Yolanda desceu para o almoço, algo raro quando tinha suas enxaquecas. Estava diferente, os olhos vermelhos de quem chorou muito, mas mais alerta, mais presentes. Durante a refeição, observei que ela olhava para Beatriz mais vezes que o normal, como se a estivesse vendo de verdade pela primeira vez em muito tempo. O coronel não pareceu notar nada de diferente. Falou sobre a viagem à fazenda, sobre os cavalos novos que tinha comprado, sobre como Beatriz ia adorar passar o fim de semana longe da cidade. A cada palavra dele, eu via a menina encolher um pouco mais na cadeira, os olhos fixos no prato, a colher parada na mão pequena. Não sei se é boa ideia levar Beatriz desta vez, Ademar, disse Dona Yolanda de repente, a voz mais firme que o habitual. Ela não tem passado bem. Acho que está começando uma gripe. O coronel ergueu as sobrancelhas, surpreso com a contestação inesperada. Besteira. Ar do campo faz bem para a saúde e já está tudo acertado. Mesmo assim, insistiu ela, evitando olhar diretamente para ele. Prefiro que ela fique desta vez. A menina anda tendo pesadelos. Precisa da mãe por perto. Algo escuro passou pelo rosto do coronel, um lampejo de raiva que ele logo escondeu atrás de um sorriso forçado. Falamos disso depois, Yolanda. Não na frente das empregadas. O almoço terminou num silêncio pesado. Quando o coronel saiu, Dona Yolanda me chamou à sala. Meu coração disparou. Será que ela tinha descoberto que fui eu quem escreveu a carta?
Será que ia me mandar embora? Teteca, ela disse, a voz baixa para que ninguém mais ouvisse. Preciso lhe perguntar uma coisa. E quero que me responda com sinceridade. Assenti, sem confiar na minha voz para falar. Minha filha, ela tem dormido bem? Tem dito alguma coisa estranha? Sobre o pai dela, talvez? A pergunta me pegou desprevenida. Dona Yolanda estava me dando uma abertura, uma chance de confirmar o que a carta anônima dizia. Mas era perigoso demais ser direta. Se ela estivesse me testando... A menina tem medo, sim, Dona Yolanda. Às vezes aparece no meu quarto de noite, tremendo como vara verde. Diz que não quer ficar sozinha. E ela diz por quê? Do que ela tem medo? Respirei fundo antes de responder. Ela não diz com todas as letras, patroa, mas tem coisas que uma criança não precisa dizer para a gente entender. Dona Yolanda segurou o braço do sofá com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seus olhos marejaram, mas ela não chorou. Obrigada, Teteca. Pode voltar ao seu trabalho. Nos 2 dias que se seguiram, percebi mudanças sutis no comportamento da patroa. Ela aparecia mais vezes nos cômodos onde Beatriz estava. Ficava observando a filha brincar, desenhar, comer. Uma vez, vi-a parada na porta do escritório quando o coronel chamou a menina para dentro, uma expressão de angústia e resolução lutando em seu rosto. Na sexta-feira à noite, véspera da temida viagem à fazenda, ouvi uma discussão no quarto do casal. Não conseguia distinguir as palavras exatas, mas o tom era acalorado, a voz do coronel subindo perigosamente, a de Dona Yolanda respondendo com uma firmeza inédita. Fiquei apreensiva a noite toda, esperando que Beatriz aparecesse no meu quarto como fazia nas noites ruins. Mas ela não veio. Por um lado, isso me aliviou. Talvez significasse que o coronel tinha deixado a menina em paz. Por outro, me deixou inquieta, preocupada que algo pior pudesse ter acontecido. A madrugada já ia alta quando ouvi um barulho na porta do meu quartinho. Não era a batida tímida de Beatriz. Era mais urgente, mais adulta. Levantei-me de um pulo e abri. Dona Yolanda estava parada ali, completamente vestida, apesar da hora, o rosto pálido, mas determinado. Atrás dela, segurando a mão da mãe e a inseparável boneca, estava Beatriz, também vestida e com uma pequena mochila nas costas. Teteca, sussurrou Dona Yolanda, os olhos febris de quem tomou uma decisão irrevogável. Preciso da sua ajuda, agora. Não precisei de explicações. Entendi no mesmo instante o que estava acontecendo. Vesti-me rapidamente, peguei a pequena trouxa onde guardava minhas poucas roupas e a segui para fora do quarto. E o coronel? Sussurrei enquanto atravessávamos o quintal escuro, tentando não fazer barulho na grama úmida de orvalho. Dei um chá para ele dormir, respondeu Dona Yolanda, sem diminuir o passo. Daqueles que ele sempre dava para mim. Havia uma certa ironia amarga em sua voz, uma mulher usando contra o marido as mesmas armas que ele usou para controlá-la por anos. Para onde vamos? Para a casa da minha prima Hortência, em Anápolis. Ela não sabe que estamos indo, mas vai nos receber. É longe o suficiente para ele não nos encontrar facilmente. Caminhamos por quase meia hora na escuridão até chegarmos à estação rodoviária da cidade. Um único ônibus saía àquela hora, o que levava trabalhadores rurais para a colheita em fazendas distantes. Dona Yolanda pagou nossas passagens com dinheiro que tirou de um envelope escondido na manga do casaco. Venho guardando há anos, explicou, respondendo à minha pergunta silenciosa. Um pouco de cada vez. Sempre soube que um dia precisaria fugir. Enquanto esperávamos o ônibus, Beatriz segurou minha mão. Estava calada, mas seus olhos estavam diferentes. Havia um brilho novo neles, algo parecido com esperança. Tia Teteca. Ela sussurrou para que só eu ouvisse. A mamãe disse que você escreveu um bilhete para ela, que você sabia. Olhei surpresa para Dona Yolanda, que estava comprando água no pequeno quiosque da estação. Como ela tinha descoberto? Como ela soube que fui eu? Ela viu você escondida no corredor, mas não ficou brava. Disse que você foi corajosa, que você foi...
Uma mãe de verdade. As palavras atingiram meu peito como um soco, tirando o ar dos meus pulmões. Uma mãe de verdade. Eu, que nunca tive filhos. Eu, que sempre fui só a empregada, a invisível, a descartável. O ônibus chegou antes que eu pudesse responder. Subimos, 3 mulheres fugindo na madrugada, carregando nada além de algumas roupas, um pouco de dinheiro e a esperança frágil de uma vida diferente. Sentei-me ao lado da janela, com Beatriz espremida entre mim e Dona Yolanda. Quando o motor roncou e o ônibus começou a se afastar da pequena cidade que tinha sido nosso cativeiro por tanto tempo, senti lágrimas silenciosas escorrendo pelo meu rosto enrugado. "Tá triste, tia Teteca?" perguntou Beatriz, notando meu choro. "Não, minha flor, é lágrima de alívio, de gratidão." Dona Yolanda, do outro lado da menina, estendeu a mão por cima do ombro da filha e apertou a minha brevemente. "Obrigada", ela disse, a voz embargada, "por ter a coragem que me faltou por tanto tempo." Não respondi. Não havia necessidade. Naquele momento, éramos apenas 3 sobreviventes embarcando numa jornada incerta, mas livres das correntes que nos prendiam. A viagem até Anápolis durou quase 6 horas. Beatriz dormiu a maior parte do caminho, a cabeça apoiada no meu ombro, a boneca Lili apertada contra o peito. Dona Yolanda alternava entre períodos de silêncio tenso e desabafos sussurrados sobre os anos de abuso que ela própria sofreu, sobre o medo que a paralisou por tanto tempo, sobre a culpa que carregaria para sempre por não ter protegido a filha antes. "Ele começou a me bater logo depois que nos casamos", contou ela, olhando pela janela, os primeiros raios de sol tingindo o horizonte de rosa e dourado. "No começo, eu achava que era minha culpa, que eu não era boa o suficiente. Quando Beatriz nasceu, achei que as coisas melhorariam, que ele mudaria. Por um tempo, até melhorou, mas depois..." Sua voz falhou. Não precisava completar a frase, eu já tinha entendido. "Você está fazendo a coisa certa agora", falei, tentando confortá-la. "Isso é o que importa." "É tarde demais", ela murmurou, as lágrimas escorrendo silenciosamente. "O mal já foi feito. Minha filha, meu bebê." "Não é tarde. Ela tem 8 anos. Tem uma vida inteira pela frente. E agora tem uma mãe disposta a protegê-la." Chegamos em Anápolis quando o sol já estava alto. A cidade era muito maior que São Romualdo, com ruas asfaltadas, prédios de vários andares, comércio movimentado. Um novo mundo para todas nós. A prima Hortência morava num bairro simples, numa casa pequena, mas aconchegante. A surpresa em seu rosto quando nos viu na porta foi rapidamente substituída por preocupação e depois determinação quando Dona Yolanda explicou resumidamente a situação. "Vocês ficam aqui o tempo que for preciso", ela declarou sem hesitação. "Aquele desgraçado não vai encontrar vocês, nem que eu tenha que esconder vocês no porão." Naquela primeira noite em Anápolis, todos dormimos no mesmo quarto. Dona Yolanda e Beatriz na cama, eu num colchão no chão. No meio da madrugada, acordei com a sensação de estar sendo observada. Abri os olhos e vi Beatriz sentada na beirada da cama, me olhando fixamente. "Tudo bem, minha flor?" sussurrei, para não acordar os outros. "Ele não vai nos encontrar aqui, né, tia Teteca?" "Não, pequena. Aqui estamos longe e seguras." Ela assentiu, parecendo aliviada. Depois, disse algo que ficaria gravado na minha memória para sempre. "Tia Teteca, posso te falar uma coisa? Eu sei que a Dona Yolanda é minha mãe de verdade, mas você é minha mãe de coração, porque você me salvou." Antes que eu pudesse responder, ela voltou para a cama e logo adormeceu, deixando-me acordada, com o coração cheio de um sentimento novo, poderoso, assustador em sua intensidade. Uma mãe de coração. Eu, Teteca, a empregada doméstica sem estudo, sem família, sem posses. Aos 33 anos, tinha me tornado algo que nunca imaginei ser. Uma salvadora, uma protetora, uma mãe. Na manhã seguinte, Dona Yolanda fez algo que me surpreendeu ainda mais.
Chamou-me para a cozinha enquanto Beatriz brincava no quintal com os filhos de Hortência. Teteca, sei que você deixou tudo para trás para nos ajudar. Ela começou, segurando minha mão com uma intimidade que nunca existiu entre nós antes. Sua mãe doente, seu emprego, suas coisas. Nunca poderei agradecer o suficiente, mas quero que saiba, não estou te pedindo para ser nossa empregada aqui. Você é família agora. Família? Repeti, atordoada com aquela palavra, com tudo o que ela implicava. Sim, vou começar a procurar trabalho hoje mesmo. Sei costurar bem, tenho educação, posso dar aulas particulares, vamos nos virar todas nós, juntas. Mas e o coronel? Ele não vai nos procurar? Ele tem dinheiro, tem influência. Dona Yolanda, ou apenas Yolanda agora, já que não era mais minha patroa, endureceu o olhar de uma forma que nunca tinha visto antes. Ademar vai ter mais com que se preocupar do que nos encontrar. Antes de sairmos, deixei uma carta para o delegado estadual. Com detalhes, datas, descrições, coisas que nenhuma criança deveria saber, muito menos sofrer, e uma cópia foi enviada ao juiz da comarca e ao promotor público. Arregalei os olhos, impressionada com a frieza calculada daquela mulher que sempre pareceu tão frágil, tão submissa. Mas ele pode negar tudo. A palavra dele contra a sua... Contra a minha, sim. Contra a de Beatriz, talvez. Mas não contra a minha evidência física. Levei Beatriz ao médico na cidade vizinha semana passada, depois que li sua carta. Tenho um laudo. E levei também a camisola, manchada. Guardei escondida por meses, sem coragem de agir. Engoli em seco, entendendo a dimensão do que ela tinha feito. Não era apenas uma fuga, era uma declaração de guerra. Era uma mãe finalmente usando todas as armas possíveis para proteger sua cria. Ele vai pagar pelo que fez, continuou Yolanda, a voz baixa, mas implacável. Talvez não com a cadeia que merece, pelo menos não logo, mas a reputação dele está destruída. E isso, para um homem como Ademar, é quase pior que a prisão. Naquele momento, vi que tinha subestimado aquela mulher. Por trás da fragilidade aparente, do medo constante, havia uma força que apenas esperava o momento certo e a coragem necessária para emergir. E Yolanda não era mais a mulher apagada, dopada, submissa. Era uma mãe que havia despertado, uma mãe disposta a enfrentar o mundo para proteger sua filha. E eu, sem querer, tinha sido o estopim daquele despertar. O tempo é estranho. Quando a gente olha para trás, parece que passou num piscar de olhos, mas quando a gente está vivendo, cada dia parece uma eternidade. Aqueles primeiros meses em Anápolis foram assim, longos, difíceis, intensos, e ao mesmo tempo, quando percebemos, já tinham ficado para trás. Nossa vida se reorganizou aos poucos, como água que encontra seu caminho entre as pedras. Yolanda conseguiu emprego numa escola particular, dando aulas de bordado e etiqueta, coisas que aprendeu na juventude, antes de se casar com o coronel. Eu comecei fazendo faxina em casas de família, depois arranjei trabalho numa pequena confeitaria do bairro. Não ganhávamos muito, mas era suficiente para pagar o aluguel do pequeno apartamento que conseguimos depois de 3 meses na casa de Hortência. E Beatriz, Beatriz, foi como ver uma florzinha murchinha ganhar vida depois da chuva. No começo, ainda tinha pesadelos, ainda se assustava com barulhos fortes, ainda ficava quietinha nos cantos. Mas aos poucos, o sorriso dela foi aparecendo mais vezes. A risada, que era o som mais bonito do mundo, começou a ecoar pelo apartamento. Os desenhos que antes eram escuros, com figuras assustadoras, foram ganhando cor. Sol, passarinhos. Olha, tia Teteca! Ela me mostrava orgulhosa. Desenhei nossa casa, com você, a mamãe e eu. E era sempre assim, nas histórias, nos desenhos, nas brincadeiras. Éramos nós 3, uma família que ninguém planejou, que o destino juntou da forma mais improvável. O coronel, como Yolanda previu, teve problemas maiores que nos procurar.
As cartas que ela deixou causaram o efeito esperado. Não houve prisão. Homens como ele raramente acabam atrás das grades, especialmente naquela época. Mas houve desgraça social. O nome dele foi manchado. Os amigos poderosos se afastaram, os negócios começaram a desandar quando ninguém mais queria se associar a um homem acusado daquele tipo de crime. Soubemos disso por Rosinha, a cozinheira, que nos escrevia de vez em quando, usando o endereço de um sobrinho em outra cidade para que as cartas não fossem rastreadas até nós. Foi assim que também soubemos que o coronel tinha se mudado para o Mato Grosso, para uma fazenda distante, longe dos olhares e cochichos. Parecia que estávamos finalmente livres da sombra dele. Com o passar dos anos, nossa vida foi se ajeitando, e Yolanda foi promovida a coordenadora pedagógica da escola. Eu me tornei gerente da confeitaria quando a dona decidiu se aposentar. Beatriz cresceu forte, inteligente, determinada. Era a primeira a levantar a mão em classe, a melhor aluna em quase todas as matérias. Os professores diziam que nunca tinham visto criança com tanta sede de aprender. Nossa rotina era simples, mas cheia de pequenas alegrias. Café da manhã juntas antes da escola e do trabalho. Domingos no pequeno parque perto de casa. Filmes no cinema da cidade uma vez por mês, quando o dinheiro permitia. Conversas à noite, em volta da mesa, sobre os acontecimentos do dia. Uma vida normal, que para nós, depois de tudo, parecia o mais precioso dos tesouros. Houve um momento, quando Beatriz tinha uns 12 anos, que nunca vou esquecer. Estávamos arrumando a árvore de Natal, a primeira que conseguimos comprar, depois de anos usando arranjos improvisados. E Yolanda estava na cozinha, preparando chocolate quente. Beatriz e eu pendurávamos as bolinhas coloridas nos galhos de plástico que tentavam imitar um pinheiro. Tia Teteca, ela disse de repente, parando o que fazia e me olhando com aqueles olhos que já não eram mais tão tristes. Você acha que um dia eu vou esquecer? Aquilo? O que aconteceu na casa antiga? A pergunta me pegou de surpresa. Nos primeiros anos, falávamos bastante sobre o passado, principalmente durante as sessões de terapia que Yolanda insistiu que Beatriz fizesse. Mas com o tempo, o assunto foi ficando para trás. Eu tinha esperanças de que, talvez, as lembranças ruins estivessem desaparecendo, enterradas sob novas memórias mais felizes. Não sei, minha flor, respondi honestamente, abaixando-me para ficar na altura dela, mesmo que já não precisasse mais. Ela estava quase da minha altura. Algumas coisas a gente não esquece, mas a gente aprende a viver com elas, a não deixar que elas definam quem a gente é. Ela assentiu, pensativa, rolando uma bolinha vermelha entre os dedos. Sabe o que eu mais lembro daquela época? Ela perguntou, surpreendendo-me. Não são as coisas ruins. É o dia que você me deixou dormir na sua cama. Que você disse que eu estava segura. Foi a primeira vez que acreditei que podia existir um lugar no mundo onde ninguém ia me machucar. As lágrimas vieram aos meus olhos antes que pudesse contê-las. Abracei aquela menina que era filha do meu coração, mesmo que não do meu sangue, que tinha me escolhido como sua segunda mãe, sua protetora, sua amiga. Você sempre vai ter esse lugar, Beatriz, sempre, enquanto eu viver. Quando Yolanda voltou para a sala com as canecas de chocolate quente, encontrou-nos assim, abraçadas, chorando e rindo ao mesmo tempo, entre bolinhas de Natal e memórias que já não tinham mais o poder de nos machucar. Os anos foram passando, cada um trazendo suas próprias alegrias e desafios. Beatriz cresceu, transformou-se numa adolescente estudiosa, determinada. Decidiu que queria ser advogada, para defender crianças como eu fui, tia Teteca. Ganhou uma bolsa de estudos para uma faculdade de direito em Goiânia. Foi difícil vê-la partir, mesmo sabendo que era para seu bem, para seu futuro. Nosso apartamento ficou mais silencioso, mais vazio. E Yolanda e eu, que antes tínhamos a vida organizada em torno de Beatriz, precisamos aprender a preencher os espaços que ela deixou. Nunca achei que ia dizer isso, comentou Yolanda certa noite, enquanto tomávamos chá na varanda pequena do nosso apartamento. Mas sinto falta até das brigas por causa da bagunça no quarto. Ri
entendendo perfeitamente o que ela queria dizer. Pois é, a casa sem ela parece que perdeu a cor. Yolanda olhou para mim com aqueles olhos que, ao longo dos anos, tinham perdido a sombra de medo constante e ganhado uma serenidade que antes parecia impossível. Obrigada, Teteca, ela disse, não pela primeira vez, mas com a mesma sinceridade de sempre. Por tudo, por ter sido a mãe que eu não conseguia ser naquela época. Você também foi mãe, Yolanda. Foi você quem teve a coragem final de sair, de denunciar, de recomeçar. Porque você me mostrou o caminho, me deu o empurrão que eu precisava. Beatriz se formou com honras, começou a trabalhar num escritório de advocacia especializado em direito familiar, conheceu um rapaz bom, casou-se. Yolanda e eu estávamos lá, lado a lado, chorando como duas bobas quando ela entrou na pequena igreja com o vestido branco simples que nós três tínhamos escolhido juntas. E então, em 1988, veio a notícia que mudaria nossas vidas mais uma vez. Teteca, ele morreu, Yolanda me disse, segurando uma carta que tremia em suas mãos. Era de uma prima distante que ainda vivia em São Romualdo. Ademar, um ataque cardíaco. Não senti nada, nem alegria, nem tristeza, nem alívio. Era como receber notícias de um estranho, de um fantasma que já tinha perdido o poder de nos assustar há muito tempo. Ele deixou tudo para Beatriz, continuou Yolanda, ainda lendo a carta. A casa, as terras, o dinheiro, tudo, não tinha mais ninguém. Beatriz, já casada e esperando seu primeiro filho, decidiu vender tudo. Não quero nada daquele lugar, ela disse, firme, nem um centavo. Com o dinheiro da venda, ela comprou uma casa maior em Goiânia, com espaço suficiente para todos. Ela, o marido, o bebê que estava a caminho, e nós duas. Vocês são minha família. Ela insistiu quando tentamos recusar, dizer que ficaríamos bem no nosso pequeno apartamento. Quero meu filho crescendo com suas duas avós por perto. E assim foi. Quando Amanda nasceu, em 1989, lá estávamos Yolanda e eu, na sala de espera do hospital, tão nervosas quanto se fôssemos as mães de primeira viagem. E quando Beatriz saiu do quarto, exausta, mas radiante, com aquele embrulhinho nos braços, sentimos que um círculo se completava. Quero que conheçam minha filha, ela disse, colocando o bebê nos braços de Yolanda primeiro, depois nos meus. Amanda Yolanda Teresa. Olhei para ela surpresa. Teresa? Como eu? Sim. Ela sorriu, aquele sorriso que tinha iluminado minha vida por tantos anos. Minha filha vai carregar os nomes das duas mulheres mais corajosas que já conheci. Para nunca esquecer de onde viemos, para sempre lembrar que mesmo nas situações mais desesperadoras, existe esperança. Agora, sentada aqui no alpendre desta casa, observando o jardim que plantei com minhas próprias mãos, 80 anos pesando nas costas, mas o coração leve como nunca pensei que seria possível, penso em como a vida dá voltas estranhas, como os caminhos mais dolorosos, às vezes, nos levam aos destinos mais belos, como as maiores alegrias podem nascer das maiores dores. Amanda, já adulta, formada em psicologia e trabalhando com crianças vítimas de abuso, traz seus próprios filhos para me visitar todos os domingos. São 3 pestinhas adoráveis que me chamam de Vovó Teteca e adoram ouvir histórias de quando o mundo era preto e branco, como eles dizem. Beatriz continua sendo a mulher forte que se recusou a ser definida pelo que sofreu. Yolanda, já com mais de 90 anos, ainda borda com aquelas mãos que agora tremem, mas que nunca mais se acovardaram diante do medo. E eu olho para trás e vejo uma vida que valeu a pena ser vivida. Não pelos sofrimentos que passamos, que foram muitos, mas pelo amor que construímos em cima deles. Pelo abrigo que criamos umas para as outras quando o mundo parecia desmoronar. Pela família que formamos, não de sangue, mas de escolhas. Às vezes, penso naquela noite em que tomei a decisão de escrever a carta anônima, no medo que senti, na coragem que precisei juntar. E se não tivesse escrito? E se tivesse ficado calada, como Rosinha, como tantos outros que sabiam, mas preferiam não ver?
Nunca saberemos esses e se. Só sabemos o que aconteceu. Que uma empregada doméstica sem estudo, sem dinheiro, sem poder, encontrou dentro de si a força para proteger uma criança. Que uma mãe adormecida pela dor e pelo medo finalmente despertou e se tornou a guerreira que sua filha precisava. Que uma menina traumatizada cresceu para se tornar uma mulher que transforma a dor em propósito, que usa sua própria experiência para ajudar outros. Quando Beatriz me chamou de mãe de coração naquela noite distante, não sabia que estava me dando o presente mais precioso que já recebi. Não era só um título, era uma missão, um propósito, uma razão para viver. E eu abracei essa missão com tudo que tinha dentro de mim. Nunca casei, nunca tive filhos biológicos, mas tenho uma filha, tenho uma neta, tenho bisnetos, tenho uma família que construí com amor, coragem e persistência. E se tivesse que escolher de novo, enfrentar o medo, arriscar tudo para proteger aquela criança, faria exatamente o mesmo. Porque quando uma menina te olha nos olhos, te chama de mãe e pede ajuda em silêncio, você descobre uma força que nem sabia que existia dentro de você. Você vira leoa, e o medo não tem chance. Agradeço de coração a você que me ouviu até aqui. Sabe, contar essa história, mesmo depois de tantos anos, ainda me emociona. Cada vez que lembro do rostinho assustado da Beatriz, daquele casarão que escondia tanta dor, e de como encontramos a coragem de recomeçar, sinto como se tudo tivesse acontecido ontem. Talvez seja por isso que nunca devemos nos calar diante do sofrimento de uma criança, porque as marcas que ficam duram uma vida inteira. Se essa história tocou seu coração, peço que se inscreva neste canal e compartilhe com quem você acha que precisa ouvir. Talvez, neste exato momento, alguém esteja precisando da coragem para ser a tia Teteca na vida de uma criança que sofre